Oi, gente, vamos lá, ajustando aqui para nossa live daqui a pouquinho com o pastor Cote, pastor Marcos de Souza Borges, que o pastor Cote já entrou aqui, a pedir uma visualização. O pastor Cote é extremamente sincronizado com o horário, né? Bom Isso. dia, pastor. Bom dia, meu querido. Como é que você Tô, tá, tô, rapaz? Que prazer poder estar junto aí contigo. Então, eu acabei de entrar, estava falando aqui, gente, vamos entrando aqui, para daqui a pouco temos uma live com o pastor Cote, aí o pastor Cote, aí um dos primeiros, falei, é sincronizado com o horário, né? Parece, Porque quando eu entro no início, já aparece aqui a solicitação, né? né? Então já clico nela, a gente não fica batendo cabeça depois. Pronto, é interessante, muito bom. Aí, inglês no horário, né? Eu trabalhei com um pastor inglês, muito interessante, pastor. Ele falava assim, ó, se o culto começava 10 horas, ele falava assim, irmãos, amanhã, 10 horas, começa culto. Se tiver uma pessoa, nenhuma pessoa, eu começar culto 10 horas, se tiver 10 horas, meu amigo. Horário Então, britânico, né? britânico, ele era britânico mesmo, assim, na literalidade. Pastor Cote, pastor Sim. Marcos Borges, meu amigo, pastor, conferencista, escritor, talvez um dos, se não o maior treinador de pessoas aí, maior mente, né? Um presente de Deus para a igreja. Então, pastor, fala aí o que eu não falei que você é aí. Eu acho que você já falou demais, rapaz. Não, mas eu Mas, trabalho com a Jocum, né? Trabalho com a uhum, Jocum, Jovens com a Missão, é uma organização missionária assim muito ampla, talvez hoje seja uma das maiores portas de missões, né, no mundo todo. uhum. A Jocum começou em 1960, né, com um casal que é o Loren e a Darlene Cunningham. E hoje alguém me ligou aqui. Ele teve uma visão de Deus muito incrível, né? Assim, foi tipo um arrebatamento de sentidos. E ele viu as nações, os continentes do mundo sendo invadida por ondas. E quando essas ondas chegavam nas nações e nos continentes, se transformavam em jovens, não é? Evangelizando e incendiando o mundo todo com o evangelho. E, rapaz, a Jocum é isso, é uma visão que se cumpriu mesmo. Hoje, a Jocum está em praticamente todos os países do planeta, nós temos bases em Uhum. mais de 170 nações, mas equipes indo para todos os países. Inclusive, o Loren, ele é um dos poucos homens, né, que já pregaram o evangelho em todos os países do mundo, sem exceção, né? Puxa, Então, uma benção, né? eu faço parte dessa organização. A Jocum ela tem assim um tripé, né? A gente trabalha muito com evangelismo, treinamento e misericórdia nessas três áreas, né? Aham. Então tem esse tripé. Eu, pessoal, a nossa base aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, a gente hoje funciona assim também, né, como uma faculdade de aconselhamento de saúde, porque uma das expressões da Jocum é como uma universidade, a Universidade das Nações, né? São 7 faculdades, cada faculdade numa área de influência da sociedade. Então, a gente procura abranger todos os segmentos da sociedade, redescobrindo verdades, valores, princípios, para a gente alcançar a sociedade, né? Então, não é só uma visão assim de você ficar dentro da bolha da igreja, né? Mas nós Aham. queremos alcançar, por exemplo, todo o segmento da comunicação, das ciências políticas, a área da educação, família, são as áreas de influência da sociedade, né? O Loren, ele teve esse insight mais ou menos uns 20 ou 30 anos atrás e a gente caminha aí nessa visão, né? Mas Interessante. eu tenho trabalhado muito na área de aconselhamento, eu trabalhei muito na área de evangelismo, né?
Mas nessas 2 últimas décadas eu concentrei muito esforço na área de aconselhamento, vamos dizer, porque nós começamos a perceber aqui no Brasil, por causa do crescimento da igreja, eu sempre digo, né? Assim, Uhum. o Brasil já é um país evangelizado, reevangelizado, só vai para o inferno no Brasil quem quer, né? Porque, bem ou Exatamente. mal, o evangelho é pregado para todo lado. Uhum. Agora, o maior desafio hoje é a conservação dos frutos. Então, nós temos uma sangria muito grande aí na igreja, né? Há uns, sei lá, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu vi o pastor Sinfrônio, que trabalha só com desviados, né? Quer dizer, não é só com isso, mas ele tem uma ênfase para os desviados, Uhum. falando que na época lá existia uma população equivalente à população evangélica que já tinha sido evangélica e hoje não é mais. Eram quase 40 milhões de apóstatas do evangelho. Eu falei, puxa vida, nós temos que realcançar esse público aí, né? E diminuir essa sangria, diminuir essas perdas, né? Então, uma das ênfases da nossa base é essa. Nós estamos aí ferramentalizando líderes, pastores, intercessores, obreiros, não é? Para que a gente possa realmente sustentar esse fardo da grande colheita. Nós não podemos permitir essas perdas, né? A questão não é só ganhar para Jesus, mas é sustentar esse ganho, transformar essa pessoa num discípulo e transformar o discípulo num líder eficiente, né? Uma pessoa resolvida. Pastor, é interessante, assim, só dando um oi, assim, para que você falou no começo, é impossível, assim, quem é crente conhece a Jocum. Impossível, Sim, porque já, pelo menos já ouviu falar, né? isso, nesse sentido, é. Agora, Apesar, viu, pastor Irineu, que, por exemplo, na década de 80, 90, a Jocum era conhecidíssima, né? Inclusive, ela apostolicamente inspirou muitas coisas, como a educação por princípios, o trabalho com crianças, né? aham, Mas a aham. igreja hoje, rapaz, ela cresceu tanto que a Jocum virou aí uma gota d'água no balde, rapaz. Bom, tem isso também, a igreja se torna muito grande. Agora, pastor, eu particularmente vejo, assim, é claro que você é conhecedor de muitas coisas, da palavra de Deus, e quando uma pessoa se torna conhecedor de muitas coisas, parece que, puxa vida, ela fala sobre qualquer assunto. Mas, assim, especificamente, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu ministério, exatamente na área de treinamento de pessoas, dessa Sim, busca de ficar mais focado nessa área de treinamento. Eu tenho falado aqui em algumas lives o seguinte: a igreja ela recebe muita palavra a respeito do que ela pode ser, ou seja, igreja eu estou falando o conjunto das pessoas que recebem a palavra de Deus pregada, aqueles que recebem as palavras de Deus específica, recebe bastante essa questão. Você vai ser uma bênção, o teu lar vai ser uma bênção, a sua casa vai ser uma bênção, suas finanças vão ser uma bênção. Essa palavra, o seu ministério vai ser uma bênção. Mas depois, na prática, o que sobrou realmente foi uma multidão que, para cada um que está frequentando uma igreja, um está fora. Porque as pessoas sim, não têm entrado dentro do que Deus tem para elas. E eu acho assim, essa é a segunda parte da palavra. Você ser treinado para entrar no que Deus tem para a sua vida, sim, especificamente, né? Então, eu vejo assim, ó, eu fiz uma pesquisa, eu estava conversando com o apóstolo Luiz Hermínio, e ele fez uma pesquisa nas redes sociais, para mim deu em segundo lugar a disciplina e o que eu sou em Deus. sim. Assim, as pessoas estão perdidas. Qual o seu maior problema? Minha disciplina com Deus e o que eu sou em Deus. O Luiz Hermínio falou, estava tomando um café com ele, e disse a mesma coisa. Então, pastor, você acha que a igreja nessa área tem falhado assim, no treinamento para localizar as pessoas no que elas são em Deus?
Então, eu penso que isso que você está colocando é um diagnóstico fundamental, é um diagnóstico muito importante. É lógico que a ideia aqui não é a gente ficar achando um culpado, né? Mas Não. talvez a gente possa realmente rever algumas prioridades. De certa forma, a gente percebe assim que o brasileiro ele tem uma natureza assim muito celebrativa, muito evangelística, eu diria assim, de certa forma, um pouco mais superficial, também apostólica, no sentido de empreender, né? Uhum, Mas uhum. normalmente o brasileiro ele não é muito instruído, vamos dizer assim, a se tornar uma pessoa um pouco mais profunda, um pouco mais consistente no que ela faz, né? E eu acredito que nós podemos ser intencionais nesse sentido, né? Podemos e devemos ser mais intencionais. Porque isso que você está falando, eu bato nessa tecla, sempre bati nessa tecla quando a gente fala do triunfalismo. Não é? O que é esse? O triunfalismo, por um lado, ele é uma coisa importante. Eu tenho muitos amigos assim, que eles são Aham. literalmente, eles são profetas da esperança. Eles sabem como dar esperança para as pessoas. E Uhum. realmente, uma pessoa sem esperança, rapaz, É. né? Ela, cara, desiste, ela entra por um caminho muito ruim. Mas você dá esperança, a coisa não pode ficar só aí, em dar esperança. Não é? Você Uhum. tem que dar sustentação para que realmente o que essa pessoa está esperando não se frustre. Né? Então, aí vem o perigo do triunfalismo. O que é o triunfalismo? Você começa só a dar esperança, você promete mundos e fundos e fala: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas ela não está te discipulando, ela não está colocando fundamentos, não está colocando alicerces, não está te ensinando a ter uma vida pastoreada pelos princípios adequados que vão fazer com que essas promessas se cumpram. Uhum. Entende? E aí é que entra o Ministério do Ensino. Entende? Que é o meu foco, né? Você não tem como você mudar uma pessoa sem você mudar os valores dela. Quando a pessoa começa a mudar os valores, aí sim ela começa a experimentar uma mudança no estilo de vida, né? Eu quando me converti, rapaz, eu me lembro lá em Belo Horizonte, eu não sei se ela ainda é viva, né? Irmã Esmeralda. Rapaz, essa mulher me inspirou demais. Quando eu conheci ela, ela já tinha lido a Bíblia, assim, sei lá, em torno de 100 vezes. Meu Deus. Essa mulher, ela começava a falar, ela falava capítulos da Bíblia de cor. As palavras delas eram profundas, eram cheias de revelação. Então, eu tive, assim, ou muitas outras pessoas, como o pastor Zezinho, né, que é casado com a minha prima, pessoas assim que amavam profundamente as escrituras Uhum. sagradas. Eram Uhum. pessoas que dedicavam tempo mesmo. Não é? Então, eu fui muito inspirado por isso. Desde que eu iniciei assim a minha vida cristã, né, também eu sempre gostei muito de estudar, não é? Uhum. Então eu dedicava realmente muito tempo a isso, né? Que eu chamo aí o seminário do quarto. Né? Eu Entra no sei. seu quarto, em secreto, busca a Deus que te recompensará publicamente. Eu acho que hoje falta muito a gente inspirar as pessoas a isso. Por exemplo, né, o curso que eu dou, que é o principal curso que eu tenho hoje, que chama EIFOL, que é uma escola para ferramentalizar pastores, não Uhum. é? Uhum. Faz parte desse curso a pessoa desenvolver um estilo de vida devocional, de ter um relacionamento devocional com a palavra. Então, a gente, no módulo 1, estuda o livro de Josué, no Uhum. módulo 2, o livro de Neemias, e a gente, assim, é interessante que tem pastores que eles vão aprender a ter um relacionamento com a Bíblia no curso. Porque, Então, infelizmente, também sem querer denegrir e claro, tal, claro. né? Mas muitos seminários não ensinam isso. Não, Às é. vezes o cara sai cheio de teologia, filosofia, um tanto de coisa, mas ele nunca foi instruído, por exemplo, sobre como construir um caráter, né, alinhado com o caráter de Deus, ter um relacionamento Exatamente. devocional com a Bíblia, deixar
a Bíblia viver na vida dela, não é? Então, esse diagnóstico, e isso daí, rapaz, é a engrenagem mestra da vida cristã. Porque se você tira um relacionamento devocional com a palavra da sua vida, você está tirando Jesus da sua vida, porque Claro. ele é a palavra, ele é o verbo. Né? Sem sombra de dúvida, pastor. Eu entendo assim, e quando eu falo assim que a igreja falhou, a gente precisa, como líder, se incluir dentro de qualquer ação de Deus, né? Sim, porque é verdade. nós somos parte dessa não estamos fora da história. Então, eu vejo que talvez, até pela evidência da igreja brasileira ser bastante evangelística, ter ficado mais só uma parte da figura do pastor mais evangelístico, mais da esperança, mas eu creio nessa parte de treinamento, de relacionamento com Deus, é uma coisa assim super necessária dentro da igreja. É interessante, assim, o meu testemunho, pastor, é que eu me converti numa igreja tradicional. Aí, na época, por uma casa de uma dessas irmãs, aí a gente foi envolvido também com o negócio do Espírito Santo e fomos cheios do Espírito Santo, mas sem muito entendimento do que era aquilo, sei que era uma alegria só, né? Aí quando o nosso pastor ficou sabendo disso, acabamos sendo excluídos da igreja. Hoje já não se faz mais isso, mas naquele tempo tinha. Aí eu fui para um mundo pentecostal, que trabalhava mais na questão estética, né? Eu lembro que assim, eu tinha muito desejo de servir a Deus e tal, eu me senti muito perdoado por Deus e muito amoroso. E aí, a primeira aula que nós tivemos de treinamento teológico era assim, dar nó numa gravata. Literalmente, pastor, teve que levar a gravata junto, porque se entendia que para ser um obreiro, você tinha que dar um nó numa gravata, porque essa era a estética que tinha que usar, né? A gravata. Essa para mim é nova, isso aí eu nunca tinha ouvido falar desse treinamento. Então, aí você estava sendo desinstruído a respeito do que Deus tem para você. Mas isso, com o passar, me trouxe uma frustração muito grande. E dentro dessa frustração é que eu tive uma experiência mais profunda com Deus. Na questão de oração, de Bíblia, e que eu morava numa cidade muito pequena, não tinha treinamentos, não tinha escolas, não tinha... Era muito, assim, muito simples a questão nessa área. E aí eu comecei a ler, me desenvolvi lendo todo tipo de teologia, todo tipo de livro que eu encontrava, a Bíblia, assim, muitas vezes. Mais tarde, eu mudei para os Estados Unidos, alguns anos depois, já dentro do ministério, aí desenvolvido e tal. E eu trabalhei numa universidade, fui convidado para trabalhar numa universidade, exatamente por uma conversa com o diretor dessa universidade, diretor-presidente. Trabalhei numa universidade de ensino evangélico. Lá eu me tornei um superintendente, um diretor para a região da África, da América Latina, e a gente fez muito treinamento nessa área, tínhamos muito cursos de treinamento. E aí eu fui reconhecido nessa universidade, assim, com aquilo que os homens podem dar em termos de título. Exatamente. Mas o que eu estou falando é que esse treinamento ele me levou a um lugar de conhecer o meu chamado, especificamente. Sim. E isso foi muito bom no decorrer da minha vida, porque eu não precisei, assim, ter um aval sempre externo, que eu acho muito comum dentro da igreja brasileira. As pessoas têm que ter constantemente avaliação só externa para conseguir prosseguir na obra de Deus. Elas não estão fundamentadas. Claro que o seu ministério, isso me inspira muito, trabalhado muito nessa área, mas talvez, como igreja, nós precisamos, assim, nessa segunda etapa aí agora, pós-pandemia, trabalhar mais profundamente para localizar as pessoas e treinar no que elas são no corpo de Cristo. Eu costumo dizer que, assim, a gente nunca deve ficar buscando uma posição, né? Essa estética, né? Não. Você não deve buscar uma posição. Você deve colocar o seu dom em serviço. O seu dom em serviço ao corpo, no tempo certo, ele vai ser reconhecido e ele vai te levar para uma posição, né? Uhum.
Então, essa questão que você falou, da gente poder discernir a nossa identidade vocacional, porque ministério, né, a palavra ministério, significa o quê? Serviço. É serviço. Serviço. Não é? Como é que você descobre o seu dom? É servindo. Você não descobre o seu dom procurando, você descobre o seu dom servindo. E no início é assim, você serve aqui, serve ali, você vai servindo. Daqui a pouco você começa a perceber, puxa vida, isso aqui que eu faço, com muito pouco esforço, eu tenho uma alta produtividade. Isso aqui que eu faço, eu preciso de ter muito esforço e produzo quase nada. Então você começa a observar, você vai servindo, você começa a observar qual que é o seu dom. Então, qual que é o seu dom? É aquilo que você faz, né, que com pouco esforço, você tem muito resultado, você produz 100 por 1, não é? Então você vai concentrando os seus esforços aí, não é? Eu costumo dizer, moralmente, você tem que procurar ser forte no que você é fraco. Mas vocacionalmente, você tem que se tornar ainda mais forte naquilo que você já é forte. Ou seja, você tem que granjear o dom que Deus te deu. Não adianta você querer granjear um dom que Deus não te deu, né? Que não está no seu perfil motivacional. Não é? Não adianta, por exemplo, um elefante querer voar. Não está na natureza do elefante voar, não é? Mas está na natureza do pássaro voar. Isso. Então, se você é um pássaro, puxa vida, voar para você não vai ser difícil, né? Então, a gente sempre fala isso, não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe, né? Exatamente. Quando Paulo fala que os dons são irrevogáveis, são sem arrependimento, quer dizer, dentro do propósito que Deus pré-estabeleceu para que andássemos dele, né? Como Paulo fala, aquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, então Deus já colocou em nós todo um pacote de dons, de habilidades, que realmente, naturalmente, vão convergir nesse propósito. Lógico, né, que se a pessoa também é livre, né, porque é o livre-arbítrio, a pessoa pode dizer, eu não quero servir a Deus, mas aqueles dons estão lá, não é? Por exemplo, o que é um feiticeiro? Um feiticeiro é um profeta desviado do seu chamado. Exatamente. Não é? É um profeta desviado. Se ele não servir a Deus com o dom profético dele, ele vai servir ao diabo e vai virar um feiticeiro. Exatamente. Não é? Então, assim, o dom está ali. Agora, como você está canalizando isso e para quem você está canalizando isso, né, é responsabilidade de cada um e vai haver uma prestação de contas, né? Mas a gente precisa realmente, assim, eu gosto muito desse ensino. Inclusive tem um livro meu que é Raízes da Depressão, que eu coloco uma das principais raízes da depressão é a falta de objetividade vocacional. É aquela pessoa que está desvirtuada do propósito e do exercício dos dons para os quais Deus a designou, não é? É muito comum hoje a gente ver a pessoa, ela está, por exemplo, assim, num trabalho lá, né, num emprego, não é? Fazendo algo que ela detesta. Ela tem que sair de casa para ir trabalhar naquele emprego, rapaz, é uma tortura. Ela não vê a hora do dia acabar. Ela está totalmente desconectada funcionalmente. E isso pode ir gerando o quê? Um desgaste, né? Isso vai causando um esfolamento emocional, não é? E daqui a pouco isso pode evoluir num estresse, numa fadiga e gerar um colapso, né? Um quadro depressivo. Normalmente, o quadro depressivo de uma pessoa, ela é a perda da realidade. A palavra já fala, depressão é isso. É uma depressão, tipo, na visualização da vida, ela entra num buraco e perde a realidade daquilo, né? Aí são vários fatores. Vários fatores, mas acaba também tendo dessa forma, pastor. Isso é só um dos fatores, né? Claro. Normalmente, mas é um fator bem importante. Normalmente, as pessoas que estão conectadas com a sua identidade vocacional, as pessoas que fazem aquilo que elas amam, que elas gostam de fazer,
né, e que com pouco esforço elas têm uma grande produtividade, é muito difícil, ainda que tenham outros fatores, né, que poderiam assim causar um esfolamento psicoemocional, um desgaste, mas ainda assim esse fator compensa os outros, né? É interessante isso. Eu estava vendo aqui muitas perguntas, né? Aí, como posso descobrir minha vocação? A gente está falando sobre isso, o pessoal acaba aí perguntando. Pastor, acho três coisas fundamentais. Uma delas é servir. Assim, Sim, porque o isso. serviço, ele acaba te lapidando, ele cria um ambiente de revelação, de você compreender onde Deus está na sua vida. Ele vai te encaixando. É uma das formas. E é uma das formas que Jesus se mostrou. Veio para servir, né? E essa é a continuidade. Nós somos a continuidade de Jesus aqui na Terra. Não tem como ser diferente. Sim. Segunda, não precisa ser na ordem dessa de primeira e segunda, mas assim a pessoa receber treinamento. Ela precisa ouvir, Isso. ela precisa ser treinada. Eu sempre digo que nós não crescemos ou a gente para de crescer se a gente para de aprender. Então, quem deixa de aprender, deixa de crescer. E o terceiro tripé, eu acho muito importante, a vida pessoal com Deus. Você pegar o seu trabalho, ou seja, o seu serviço, junto com o treinamento que você está recebendo e se submetendo, sendo mentoreado, discipulado, que é extremamente importante para o seu crescimento, e o seu relacionamento com Deus. Ou seja, uma vida de oração, de jejuns, da palavra de Deus, de adoração, que fazem com que esses três tripés, não estou falando que são os únicos aqui, mas são muito fortes, para você sendo encaixado exatamente nesse lugar, de você não fazer a boa, nem a agradável, mas buscar fazer a vontade perfeita de Deus. E aí, pastor, eu sempre digo assim que é fácil. Quando você consegue perder mentalidades do mundo, mentalidades de fracasso, tudo aquilo foi introduzido na sua alma, e você tem um treinamento de Deus para servir Ele, se torna mais fácil, exatamente. Mas se torna, em vez de fardo, gostoso. É verdade. Não, é impressionante. Quando a gente está encaixado no chamado de Deus, na visão de Deus, rapaz, a vida se torna empolgante, né? Eu, nesse livro aí, Raízes da Depressão, nesse capítulo, eu falo sobre esse ciclo virtuoso, né? Que é o ciclo da vida abundante, né? Onde você realmente encontra o seu motivo de viver, o seu destino vocacional, não é? Então a gente fala ali sobre o dom, né? O dom, como é que é mesmo? O dom, a visão, a missão, a frutificação. Tem um ciclo que eu mostro ciclo, lá, né? Que onde a pessoa realmente, quando ela entende isso, tem esse treinamento, né? O que você falou, né? Às vezes a gente precisa de ser treinado, não é? No sentido assim, principalmente de transformar o nosso chamado, a nossa visão, aquilo que você quer ser no futuro, você poder transformar isso num projeto realizável, né? Porque também tem muita gente que ela tem assim uma visão, tem um objetivo, eu quero ser isso, mas ela nunca consegue transformar isso num projeto realizável, então se torna só um sonhador, não é? Então, nesse sentido, o treinamento ajuda, né? Inclusive na Jocum tem uma escola muito interessante que chama EPOL, que é uma escola para líderes e obreiros, que foi o curso que fez a Jocum explodir no planeta. E esse curso ele se dedica a isso. Ela ensina a pessoa a discernir qual é o seu dom, qual é o seu chamado, e ensina ela a estabelecer um alvo, não é? Quando a gente fala em alvo, aqui nós não estamos falando só em nações, em países, mas em povos, né? Porque o que nós temos que alcançar não é só território, são pessoas. E o alvo ele tem um prazo,
né? Quando a gente Claro. fala o conceito de alvo, é você não só estabelecer um destino que você quer alcançar, mas dentro de um prazo. E aí a pessoa desenvolve um plano mestre para isso, um projeto que vai permitir com que essa visão se torne realizável, uma coisa concretizável, né? E foi assim que realmente a Jocum se espalhou aí por muitas partes do mundo, né? O treinamento, é o poder do treinamento. Essa questão dentro do treinamento, claro que a partir da palavra de Deus é que se treina as pessoas, não podemos trabalhar com achismo e questões que não estão relacionadas à palavra de Deus. Eu tenho um pressentimento que nós, como igreja brasileira, não gostamos muito de ler. E quando lemos, somos muito... Hoje está muito usada essa palavra, né? Vertical e horizontal, aí, pela questão da nossa ação, né, política em relação ao que estamos vivendo de pandemia e tal. Então, se ouve muito essa expressão, horizontal e vertical. Uma linear contínua e a outra subindo, né? Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha que grande parte das pessoas, elas que ainda se envolvem com a palavra de Deus, elas olham muito linear, sem se entregar a uma profundidade que a Bíblia tem. Ou seja, desse tempo de meditação, de você não entender ela só linear. Eu li o Salmo 23, um exemplo bem específico, né? Que eu acho que todo crente leu o Salmo 23. Então, eu li o Salmo 23, mas ela não entendeu o pastor do Salmo, o salvador daquele Salmo, o que vai lá proteger ela nos caminhos de angústia, de morte. Quer dizer, ela não aprendeu a profundidade daquilo. Então, como igreja, eu acho que nós precisaríamos aí, dentro de uma próxima estação, levar as pessoas a ter essa vida mais profunda com Deus. Porque isso vai fazer com que muitos ministérios que ainda estão sem evidência... Quando eu falo evidência, pastor, não estou nem falando dessa questão de você ser, tipo assim, o mais curtido, o que tenha mais... Não é nessa questão. É assim, às vezes uma pessoa ela serve uma comunidade pequena, mas ela é de uma relevância enorme lá dentro. É verdade. Porque ela vai servir aquele grupo de pessoas que talvez dentro daquele grupo de pessoas tem gente que vai atingir milhares de pessoas, ou vai salvar uma pessoa. Então, realmente, olha só, no início até você falou a palavra disciplina, né? Porque eu sempre digo o seguinte, essa vida, assim, a vida de meditação, não é você subir uma montanha. É uma escalada. Eu não sei se você já escalou uma montanha. Eu já escalei montanha. Rapaz, é uma escalada, é difícil, entendeu? É momento a momento, é passo a passo, é dia a dia, né? Agora, quando você chega lá no alto da montanha, rapaz, o difícil é descer, é querer descer. Né? Então, a vida de meditação é essa. É muito grande, né, pastor? Agora, a gente tem que ser encorajado a isso. Eu fui muito encorajado a isso. Né? Então, assim, eu escalei uma montanha realmente para chegar onde eu cheguei. Não é? Assim, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento devocional, não é? Porque essa disciplina é musculatura, é uma coisa que você vai conquistando mesmo dia a dia. Inclusive, não é? Eu era muito encorajado a ter mais relacionamento com a Bíblia, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas a ter mais relacionamento com a Bíblia do que ficar lendo livros. E eu tomei essa pegada. Inclusive, assim, meu exemplo, né? Isso aqui é meu exemplo, cada um é cada um, né? Mas eu, pessoalmente,
é muito difícil eu ler um livro, pastor Irineu. É muito difícil eu ler um livro. E acabou, rapaz, que eu fiquei também muito crítico. Acho que isso é uma coisa ruim minha. Porque se eu começo a ler um livro e o livro é superficial, só chove no molhado, cara, eu já boto de lado. Entendeu? Eu sei. Então, assim, acabou que filosoficamente, às vezes eu tenho amigos que eles são, assim, biblioteca ambulante, né? Eu vou conversar com eles, eles começam a me falar de autores, de filósofos, que o fulano falou isso. Cara, eu fico boiando totalmente, né? Então, assim, eu sou apaixonado pelas escrituras. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de estudar. Eu não gosto de ler. Eu gosto de estudar. Eu gosto de meditar. Eu gosto de pegar um assunto na Bíblia, rapaz, e eu começo a pensar sobre aquilo, vou escrevendo, daqui a pouco, assim, a minha mente, o meu coração está fervendo com a inspiração de Deus. Rapaz, quando você vê, hoje de manhã aqui, comecei meditando, porque eu estou escrevendo um material sobre Josué, a hora que eu vi, estava na hora da live, rapaz. Passa 2, 3 horas, eu não vejo passar, rapaz. Para mim, não é. Quando você está no alto da montanha, assim, você já não tem aquele esforço de subir a montanha. Mas até você chegar lá, você vai ter que esforçar. Você vai ter que aprender a disciplina, né? Como Jesus fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, até você adquirir isso, né, realmente vai ter que ter um esforço e a gente precisa de encorajar as pessoas a isso. Né? Eu sou de uma geração de crentes, rapaz, que a gente era assim. Quando nós chegamos aqui em Curitiba para abrir a missão aqui em Curitiba, para você ter ideia, realmente assim, eu larguei uma carreira de engenharia, né? Sou formado em engenharia, mas eu tive um chamado muito claro de Deus. Então nós viemos trabalhar em missões de tempo integral, começamos uma comunidade do nada, não é? Então o nosso horário de meditação era de 5 da manhã até o meio-dia, né? A gente ficava meditando ali, às vezes compartilhando nossas meditações. Aí almoçava, depois ia sair para o evangelismo. E à noite era implantando uma igreja. Então nossa vida era isso aí, rapaz. Né? Interessante, pastor, assim, você falou o livro de Josué, né? Eu lembro, é um livro inspirador demais, assim, e quando Deus vai levar o povo para outra estação, outro nível, ele chama Josué e diz, ó, Josué, Moisés, meu servo, é morto, agora quem vai levar esse povo é você. E aí Deus descreve a terra prometida, o tamanho, até onde ela vai, e Deus fala assim, olha, você tem que ser forte, corajoso, todo aquele entusiasmo de Deus, tal. Mas Deus, ele faz uma recomendação, ele diz, Josué, você precisa meditar na lei do Senhor dia e noite, senão, só então você vai conseguir fazer isso. Então, eu acho assim, sobre tudo aquilo que Deus fala, o tamanho do nosso chamamento, em palavras proféticas, em esperança que as pessoas nos dão quando a gente ouve essa palavra de Deus, mas está muito relacionado a isso. É muito interessante, pastor Irineu, que, olha só, Deus fala com ele, ser forte e corajoso. E ele pensa que ele tinha que ser forte e corajoso para enfrentar os inimigos, porque realmente Deus prometeu a terra, não é? Quando ele chega lá na terra, a terra estava ocupada. E estava ocupada por povos terrivelmente belicosos, inimigos ferozes, que moravam em cidades altamente fortificadas. A fortificação de Jericó era uma coisa humanamente intransponível. Né? Então, quando Deus fala assim, para ele ser forte e corajoso, na verdade, não era para ele guerrear contra os inimigos, né, mergulhar a espada no sangue do inimigo. Ele tinha que ser forte e corajoso para ter uma vida diária de meditação. E o resto Deus ia fazer. O que Deus estava dizendo? Olha, se você for, Josué, suficientemente forte para meditar dia e noite na minha palavra, e isso vai fazer com que você guarde, absorva os meus mandamentos, então, por consequência, essas fortalezas, porque na verdade ali, essas fortalezas, Canaã é uma tipologia
dessa vida abundante que nós podemos ter em Cristo, Exatamente. não é? De uma alma realmente liberta. Né? Essa é a vida, eu digo, é a vida depois da vírgula. Quando Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. Isso é Canaã. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é? Então, assim, essas fortalezas que estavam ali, os inimigos, eles não estão fora, eles estão dentro de nós. Não é? Como é que você se liberta das fortalezas da mente, das fortalezas da alma, desses raciocínios que nos aprisionam, não é? Com tantos pecados, não é? Então, aí entra exatamente, esse é o primeiro princípio para você desmontar as fortalezas da mente, é esse relacionamento devocional que Deus está levando Josué a assumir uma prioridade. Pastor, eu sempre ensino exatamente nesse texto de Josué isso. Eu digo, olha, um homem, para se considerar homem forte, corajoso, não é aquele que anda sem lanterna no escuro, aquele que... não é essa a questão. Deus está falando para Josué exatamente sobre as coisas interiores. Sim. Só essa força e essa coragem de um homem ou de uma mulher quando ele se entrega à palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos vencer. Claro que os inimigos eram grandes, as cidades fortificadas, mas aonde que a gente tem que aprender a ser forte? Primeiro é dentro da gente. Senão a gente acaba não vencendo as coisas fora, pastor. Você tem que vencer a si mesmo. Eu costumo dizer, né? Qual que é a nossa maior responsabilidade? Domínio próprio. Não é? Quando você tem domínio próprio, aí você pode dominar as adversidades. Quando você domina as adversidades, você também vai dominar as potestades. Agora, às vezes eu brinco, quem não tem domínio próprio acaba tendo um demônio próprio. Exatamente. É uma fraqueza. Aquilo que Paulo fala sobre... se manifestar, pastor. Uma fraqueza que vai se manifestar. Quando a questão das finanças, que a pessoa vai precisar entrar, na questão da vida emocional, conjugal com pessoas, se ela não for treinada para ser um vencedor interior, ela vai se sentir enfraquecida diante desses inimigos, diante dessas adversidades. Então, isso, e é interessante que neotestamentário, o apóstolo Paulo, para mim, assim... É a grande referência de um homem envolvido com entendimento e um ambiente de revelação enorme. E a gente vê que a sequência dos ensinamentos dele para os grandes discípulos dele, como Tito, Timóteo, sempre foi essa questão de envolvimento do treinamento pessoal. Sim. Né? Ele diz para Timóteo, olha, você tem promessas, você tem profecias, conheço a tua história, desde a tua avó, da tua mãe. Então, não é gente que não tem palavra de Deus, não é gente que não tem profecia, mas você precisa agora treinar a sua vida, cuidar da sua vida. Então, é aquela grande recomendação, né, de Paulo, que primeiro ele tem que cuidar dele, para depois aprender a cuidar das coisas externas, ou seja, dos outros, daquilo que está... Sim. Então, a gente vê desde Josué, lá, que bastante tempo, né? Na verdade, né, pastor, o reino de Deus, ele flui de dentro para fora, né? Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro em vós. Ele vai fluir assim. A agenda do reino de Deus tem a ver com a vida interior, não é? Motivações certas, princípios certos, não é? Então, a coisa flui de dentro para fora. Antes da gente querer mudar, vamos dizer, a sociedade, porque também nós temos esse mandato cultural de discipular nações, né, de refundar as instituições humanas, realmente o reino de Deus tem que estar muito bem estabelecido na nossa alma. Nós precisamos de ter uma vida pastoreada por esses princípios, por essas verdades. Não é? Essa tipologia aí dos muros de Jerusalém, os muros de salvação. Eu gosto muito do livro de Neemias, né? Porque Jerusalém, você vê que a trajetória ali de Jericó, se você observar, era a trajetória da conquista da terra de Canaã, era de Jericó até Jerusalém. O que é Jericó? Jericó é a fortaleza do pecado, é a decadência. Quando Jesus fala, descia o homem de Jerusalém para Jericó, é a rota da decadência. Jerusalém
é o lugar da paz, é o Uhum. lugar onde a presença de Deus foi estabelecida, a shalom, a plenitude da salvação, da proteção de Deus, né? E Jericó é o lugar da escravidão do pecado, da intimidação, da alma realmente escrava, né? Aham. Então, a gente tem que chegar lá em Jerusalém. Em Neemias, a gente tem essa restauração de Jerusalém, né? Então, ali os muros de salvação, tudo aquilo que foi destruído, as portas que tem a ver com os relacionamentos, os muros que tem a ver com os princípios, com as verdades eternas, né? Que foram também derrubadas. Então, é esse processo aí de restauração. Nós temos que entender que a coisa é de dentro para fora. Vai fluir assim, não é? Eu sempre digo, pastor, que a nossa alma ela acaba não se convertendo, né? Ela está dentro daquilo que é a coisa corruptível, que um dia vai ser revestida de incorruptibilidade. Mas ela pode ser transformada. Aquilo que nós recebemos de instrução no mundo, ela pode ser lavada pela palavra, transformada pela palavra, conformada por aquilo que Deus tem eternamente conosco, em termos de chamada. Mas essa questão, como Deus ele é infinitamente sábio, que ele vem desde o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mostrando a profunda necessidade que temos de nos envolver com a palavra de Deus, e esse sentido aí que você colocou, de Jericó, Jerusalém, que são um sentido figurados daquilo que também é nossa estrutura, daquilo que é nossa estrutura, que precisa ser mudado. Às vezes eu vejo que pessoas querem entrar dentro do que Deus tem para elas sem uma mudança interior, sem passar por esse processo, pastor. Então, eu acho que assim, na vida existem estações e a gente tem que aproveitar elas. Mas, É muito interessante quando você começou falando lá sobre os limites da terra de Israel. Se você perceber bem ali, aqueles limites, eles estão contidos no que geograficamente antes era o Éden. Né? Veja bem que Deus está lidando com aquilo que a humanidade perdeu. Quando a gente fala sobre o Éden, lógico que o Éden ele era um lugar geográfico, mas ele era, e esse lugar geográfico permanece lá até hoje. Né? Quando a Bíblia fala lá do Eufrates, todos aqueles limites, né? Ali, principalmente na terra de Sinear, que hoje é o Iraque, e que também pega toda essa parte ali, onde é a terra que Deus estava prometendo para Israel, aqueles limites, né? É importante entender que o Éden não era só um lugar geográfico, era uma dimensão espiritual. O que o homem realmente perdeu foi essa dimensão espiritual, não é? Aquela dimensão onde Deus se manifestava a ele e o homem podia conversar com Deus face a face, ali na viração de cada dia, não é? Era uma relação íntima, face a face. Então, desde que o pecado entrou, quer dizer, o homem ele perdeu isso. Ele perdeu essa dimensão, esse contato que ele tinha com Deus. E é o que pode ser recuperado hoje. Né? Em Cristo, essa é a ideia. O véu foi rasgado, de alto a baixo. O que nós não podemos fazer é costurar esse véu. Né? Exatamente. Agora, e temos que permanecer no Santo dos Santos. Deixa eu pegar um gancho aqui com uma coisa que você falou. É interessante de entender essa dimensão espiritual que era no Éden e que Deus foi prefigurando em muitas coisas também depois para que a gente volte em Cristo a ter essa dimensão das promessas de Deus sobre nós. Em Gênesis 2, 16 e 17, o texto diz, olha, ao menos era uma recomendação de Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês vão ter uma vida extraordinária no Éden, vocês só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse uma coisa só para o ser humano. Mas Adão e Eva erraram e comeram dessa fruta. Então, e o texto, no versículo 17, diz assim, ó, se vocês comerem, vocês certamente morrerão. A maioria das traduções em português falam isso. No original, ela fala uma palavra com dois verbos. Ela fala, morrendo, se vocês comerem,
morrendo, morrereis. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês vão viver fisicamente, gerar coisa fisicamente, mas mortos em relação ao Éden. Exatamente, esse ambiente espiritual vai estar morto para o ser humano. Isso. Mesmo que vocês gerem outro, por isso a grande necessidade de um cristão nascer de novo. Isso. Dele nascer de novo para estar incluído dentro desse Éden espiritual, ou seja, dessa dimensão onde está envolvida as nossas promessas. E agora, principalmente para nós na graça, isso se desenvolve, essa estação em atuação da igreja. Qual que é o nosso Éden? Fisicamente é onde tiver a atuação da igreja, até os confins do mundo, implantar o reino de Deus com o que ele produz, né? O que mentia. E experimentando, né? Acima de tudo, experimentando o poder da ressurreição de Jesus. Porque a redenção, o plano de Deus em Cristo, ele se consuma na ressurreição. Não é? E essa vida ressurreta, ela é de dentro para fora. E até mesmo para a gente poder cumprir a lei que Adão não cumpriu, não é? Porque caráter é como ouro, ele precisa de ser provado, é exercitando a nossa escolha que nós vamos nos transformar como Deus é. Claro. Né? Assim, Deus criou o homem inocente, a sua imagem e semelhança, mas santidade ou pecado é resultado das nossas escolhas, não é? Então, é muito importante a gente entender essa plenitude do Evangelho que se dá, né, com um estilo de vida de cruz, né? Eu costumo dizer, o Espírito Santo só penetra nas nossas vidas da mesma profundidade que a cruz penetrou. Nem mais, nem menos. Né? E quando... Isso é um paradoxo, é uma verdade escondida numa contradição aparente, porque quando nós nos identificamos com Jesus na sua morte, e nós sabemos dizer não ao pecado, nós aborrecemos o que Deus aborrece e amamos o que Deus ama, então o poder da ressurreição vai se manifestar em nós. E aí sim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é uma licença para pecar. A graça é a manifestação do poder de Deus para que nós tenhamos uma vida acima do pecado, rapaz. Então, claro. Uma coisa que a gente tem que ensinar muito hoje é as pessoas a cultivarem essa vida cheia do Espírito Santo. Né? Por que a gente, às vezes, tem tanta gente hoje apostatando, tanta gente tendo uma vida de altos e baixos? Não é? Por quê? Porque essas pessoas elas não são inspiradas e ensinadas em como cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, rapaz, você vai estar numa guerra injusta, né? Exatamente, pecado, exatamente. Né? Aí aquele drama de Paulo lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer é o que eu faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é? Então precisa de ter essa experiência aí de uma vida realmente, esse enchimento de dentro para fora e de fora para dentro com o Espírito Santo. Né? Não tem como viver essa vida em Deus mais profunda, porque o Espírito Santo, ele que é Deus, ele não veio para dizer para a gente, ó, eu sou Deus. Ele é Deus, mesmo que a gente acredite ou não, mas ele veio, exatamente, ele veio para mostrar para a gente o que nós podemos viver em Deus. Esse é o grande fator Espírito Santo no ser humano. Que ele... por isso, você sabia, pastor Irineu, a gente trabalha aqui muito no campo do aconselhamento, eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu nunca vi um homossexual ser recuperado. Eu nunca vi um viciado, um cara lá com mais de 20 anos de crack ser restaurado. Pois eu já vi, entendeu? A pessoa, quando ela ainda não teve uma experiência com o poder do Espírito Santo, ela está enclausurado com muitos raciocínios que conspiram contra a sabedoria e implantação do reino de Deus. Exatamente. Né? E são pessoas que precisam de ser transformadas pela renovação da mente.
não é? Olha, quando você tem uma experiência, você começa realmente a ter uma devoção, né? Um estilo de vida de cruz, rapaz, o pecado perde a sua força. É impressionante, não é? Deus pode nos colocar no que o escritor de Provérbios chama uma torre alta, né? Jó 5,19 fala: 6 vezes o mal te visitará, na sétima não te tocará. Então, você vai insistindo, você vai construindo um caráter de obediência em áreas que você tinha uma história de fracasso, que chega numa hora que aquele pecado se torna ridículo. Entendeu? Assim, eu lá fiz algumas besteiras quando era jovem, lá 17, 18 anos. Se uma pessoa vier me oferecer aqui um copo de pinga, vodka, uma coisa, cara, isso é ridículo para mim. Uma pessoa vier, assim, uma tentação para me trair a minha esposa, cara, isso é ridículo para mim. Você tá louco, eu nem suporto esse tipo de pensamento na minha cabeça. Entendeu? Você vai, assim, construindo, né, um caráter de obediência, uma vida tão cheia do governo do Espírito Santo em certas áreas da sua vida, rapaz, que realmente você experimenta uma vitória muito tremenda. É interessante, Romanos, eu acho o capítulo 8 de Romanos extraordinário. Ele começa falando de nascer de novo em Cristo, estar em Cristo, e termina dizendo quem poderá te separar do amor de Cristo. Aí ele fala sobre o inferno, sobre o principado, sobre tudo que existe, e fala que nada pode. Quer dizer, ele começa falando de novo nascimento e termina falando de uma vida extraordinária de fé. Isso. Mas no meio do capítulo, versículo 6, 7, 8, ele fala assim sobre você, a escolha. Aqueles que penderem para a carne vão pender para a morte. Mas os que penderem, ou seja, os que se a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Né? Exatamente. Né? Então, é tipo, que inclinação você vai. Se você inclinar para o Espírito Santo, meu amigo, é o assunto que eu mais gosto de falar, sou assim apaixonado. Fala sobre isso, acende uma luz, dá uma eletricidade em mim, porque é o assunto que eu mais gosto. É bom demais, né? Assim, tipo, falar sobre novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, dons, falar em língua, operação de Deus, Espírito Santo. Eu até tenho um dos meus últimos livros, é esse aqui, né? A importância da oração em línguas, os dons, você nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo. Esse lugar em Deus que você pode viver. Isso. É muito poderoso. Esse é o lugar da transformação, pastor Cote. Inclusive, essa experiência, você manter uma experiência de batismo com o Espírito Santo, que eu trabalhei muito tempo com evangelismo de rua, né? E ensino, rapaz, é diferente quando você está debaixo de um batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento. No grego são duas palavras, né? O plero, que é o enchimento de dentro para fora, e o pleso, que é o enchimento de fora para dentro. Esse revestimento, rapaz, de repente, assim, os dons do Espírito se manifestam com tanta facilidade, é uma coisa sobre-humana. Então são experiências que hoje, às vezes, poucas pessoas têm, infelizmente, porque elas não são ensinadas a isso. Não é? Mas esse enchimento vem de um esvaziamento, não é? Quando nós nos esvaziamos totalmente de nós, né? Aquela palavra kenu no grego, quando fala que Jesus se esvaziou, vivia em forma de Deus, mas esvaziou-se da sua glória. Quando nós nos esvaziamos, rapaz, essa experiência do batismo com o Espírito Santo de fogo é a dinamite. É a dinamite para uma vida acima do poder do pecado e do poder para ser uma testemunha. Sem sombra de dúvida, pastor. Sem sombra. Pastor, nós estamos com 1 minuto e 30 segundos. Puxa, essa live, eu olhei agora. Passou rápido demais, né? Bom demais. Teria que ser bastante tempo. E assim, se falar da palavra de Deus, Jesus disse que se fosse compreender a profundidade da palavra, não teria livro para escrever ela. É verdade. Então, falar da palavra também não tem fim. Pastor,
aqueles que estão nos ouvindo aqui, eu vejo bastante gente, como que eu faço o curso lá? Então, você siga o pastor aí nas redes sociais dele. Você tem algum site, pastor? Então, meu Instagram é o PR Cote. Eu tenho também um canal novo que eu fiz lá no YouTube, que é Canal Pastor Cote, né? Isso. Eu tenho colocado várias coisas lá, não é? Tem também aí o meu Twitter, né, que é onde eu faço mais um exercício de cidadania dentro desse campo missionário que é a política hoje, né, nessa guerra de valores, que é PR Cote também. O pessoal pode estar seguindo a gente. Tá. Então segue o pastor Cote, você vai achar ele. Vai colocar pastor Cote, vai aparecer. Aí segue o pastor Cote. Aqueles que ainda não seguem a gente na rede social, que entraram via pastor Cote, segue a gente lá, Instagram, Facebook e também YouTube. Pastor, muito obrigado aí. Um beijão no seu coração aí. Deus abençoe. Obrigado a você. Dessa live aí. Um beijão para todo mundo. Comunhão preciosa. Agradeço a todos que nos ouviram.